Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a da advogada especializada em direito empresarial e direito tributário, Hanna Roda. É com ela que a gente vai falar. E Hanna, a gente convidou você aqui porque está chegando a época da tradicional mordida, a declaração de imposto de renda, a questão da pessoa começar a correr para poder fazer a sua declaração, entregar os rendimentos e tal. E existe algumas, não diria brechas de lei, mas existem algumas previsões legais de benefício que o contribuinte pode ter, dependendo da sua circunstância. E é interessante, nada que substitua a consulta com um especialista. Mas numa entrevista, pelo menos sumariamente, a gente pode já antecipar para o nosso telespectador de que benefícios ele pode se prevalecer se ele se enquadrar em alguma dessas condições, né? Então, para que a mordida, essa coisa de nós e a Receita Federal, parece meio assim, briga de coelho manco com leão esfomeado, né? Então, se a gente puder levar qualquer vantagemzinha, ela é mais do que bem-vinda. E que existe, por exemplo, a questão dos benefícios do imposto de renda para pessoas que são portadoras de moléstias graves. Existe. É um tema, primeiramente, obrigado por me receber novamente. Eu que te agradeço a sua disponibilidade. É sempre um prazer encontrar e engrandecedora a conversa com você. Existe sim, de fato, a tributação é algo que assusta muita gente, é um ponto de grande preocupação. E esses benefícios, de fato, eles são muito importantes e muitas pessoas desconhecem que existem, né? Principalmente pessoas da terceira idade, que às vezes não têm um contato com alguém com uma instrução, por exemplo, um contador pessoal, às vezes nem eles mesmos lembram de comunicar esse tipo de situação, médicos de rotina de acompanhamento não comunicam, e gera uma mudança significativa, principalmente porque muitas pessoas já aposentadas, pressupõe-se em idade avançada, salvo aquelas que têm algum tipo de aposentadoria por invalidez ou são pensionistas, mas geralmente também têm umas necessidades especiais, diferenciadas, elas precisam de uma folga um pouco maior no orçamento justamente para arcar com essas questões que a própria idade ou mesmo uma moléstia lhe causa, né? Plano de saúde, medicamento, etc. E a Lei 7.713 de 88, em seu artigo 6º, inciso 14º, ela prevê uma lista de doenças, cujas doenças que as pessoas tenham essas moléstias, diagnosticada por médico, têm direito à isenção do imposto de renda, né, até o limite do dobro do teto do regime de previdência. Hoje, aproximadamente 7.500 e alguma coisa. O dobro, no caso, 14 mil. O dobro, 14 mil. Né? Você tem a isenção do seu imposto de renda. E isso mesmo que você seja aposentado pelo INSS, você pode ser aposentado por regime próprio, não servidor federal, servidor estadual, servidor municipal. A previdência privada também tem a possibilidade, tem um regramento específico, você pode fazer o requerimento. Então, essas pessoas, desde que com o laudo comprovado, elas têm comprovação dessas doenças, elas têm o direito, sim, à isenção do imposto de renda. Tá. No caso, se uma pessoa procura um advogado especialista igual você, é possível ter uma prévia da perspectiva, porque ele vai entrar, ele vai investir, né? Às vezes a pessoa, quando se trata de ação na justiça, você vê, quando se estima o valor da causa, sempre aquela preocupação da pessoa se não ganhar, o peso da sucumbência vai ser digamos assim, uma perda imprevista. No caso de uma consulta preliminar, já consegue identificar, ter um pré-diagnóstico da perspectiva? Consegue, com certeza. E é importante também citar, pelo menos listar algumas das doenças que a lei traz ali em seu artigo 6º, né? Por exemplo, o adenocarcinoma, o câncer, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, né? O HIV, se a pessoa é HIV positiva, não necessariamente ela precisa ter AIDS, HIV positivo também tem direito, cegueira, Parkinson, cardiopatias graves, pessoas com estentes, pessoas que já infartaram. Então, assim, são pessoas que têm direito à isenção de imposto de renda.
nefropatia, né, no rim, hepatopatia grave. É uma lista, assim... Alzheimer. É uma lista extensa de alienação mental, né? E aí, a alienação mental, você entra ali numa área um pouco mais subjetiva com um médico, né, neurologista ou psiquiatra, para ver o nível de alienação mental daquela pessoa. Mas, na maioria das vezes, é um critério... Doenças neurodegenerativas também. A maioria das vezes, a gente consegue, num critério objetivo, entender. Por exemplo, o câncer, a pessoa... foi diagnosticada com câncer uma vez no passado, ainda que ela tenha se tratado e curado, ela persiste esse direito indefinidamente, entendeu? Então, isso é muito importante saber, porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu já fiz meu tratamento, completei meu tratamento, já tem muitos anos, eu não tenho esse direito. Não, você persiste o direito. E esse direito se dá desde a data do diagnóstico. Por isso que é muito importante esse acompanhamento e arquivamento dos documentos, né? Você sempre tem aquele médico de referência para você saber ali a data do diagnóstico. Já tive cliente, por exemplo, que tem a doença, mas é tão antiga, teve a doença e continua em tratamento, acompanhamento constante, mas ali não consegue precisar hoje a data do diagnóstico. Lembra que foi nos idos de... né? Mas a data mesmo não consegue precisar. E em ocorrendo o diagnóstico, nesse caso, a reivindicação é para que esse direito seja reconhecido a partir do diagnóstico, a partir da aposentadoria. Como é que é essa coincidência de datas aí? Então, o direito à isenção do imposto de renda por doença grave, ele dá para os aposentados, pensionistas e reservistas da data do diagnóstico. Ou seja, é um pressuposto ele ser aposentado, ou pensionista ou reservista, e o direito à isenção se dá da data do diagnóstico. Agora, se o diagnóstico foi anterior à data da aposentadoria ou da habilitação da pensão, ou da passagem para reserva, ele começa ali da data da aposentadoria. Entendi. Agora, a partir da data da aposentadoria. Agora, há um outro aspecto aí. Ok, já sabemos o que. Agora vamos tentar aprender o como. Como encaminha isso. Isso daí geralmente é uma Fala dor. com você, eu acho, né? Como encaminhar, fala com você, né? Fala comigo, a gente consegue orientar. Mas é uma dor... Por via administrativa, isso? Por via ou administrativa. A necessidade de entrar na Nós justiça? não abrimos mão da via administrativa, até porque quando entramos na justiça, ajuizamos essa ação para esse pleito, é um pressuposto ali que muitos juízes, muitos magistrados entendem que deve ser requerida a administração pública previamente para você acionar a justiça, né? Ter a justiça ali como uma última rácio, ali a última medida. Então, muitas vezes eles pedem, não a negativa, mas pelo menos um protocolo antigo. A pessoa fez o protocolo, mas tem 180 dias que o INSS não analisa meu pedido. Aí sim, 180 é muito, tá, gente? 30 dias. 30 dias é um prazo razoável. Passou de 30 dias, olha, eu já vou fazer o requerimento judicial, porque está pesando. Então, assim, faça o requerimento administrativo primeiro. Como é que faz o requerimento? Você é aposentado pelo INSS? Faça o requerimento pelo INSS. Hoje existe a plataforma do Gov com o Meu INSS. Você consegue com o seu laudo, lembrando que o laudo com o CID, bem delimitado da doença que consta na lei, e a data do diagnóstico. Junte o requerimento para isenção do imposto de renda. Aguarde um período razoável, eu entendo uns 30 a 40 dias, não tendo nenhuma resposta, ou a resposta negativa, e você reputar indevida, pode procurar um advogado de confiança, ou até se tiver dificuldade de fazer o requerimento administrativo, eu oriento também que procure um advogado ou uma pessoa de confiança, porque às vezes essa questão burocrática trava muita gente, né? Você, não sei, eu vou, não sei mexer no aplicativo, vou na INSS, fico numa fila danada, ninguém me ajuda. Mas trava mesmo. E trava mesmo. Trava mesmo. Tem gente que fica anos e nunca tem o direito reconhecido justamente por conta disso. Agora, a questão da retroatividade. Houve o reconhecimento do direito. E, nesse caso, a concessão do reconhecimento, o reconhecimento da retroatividade, ele é automático ou não acontece, ou fica por conta do humor do burocrata de plantão? Na verdade, há o direito, você tem o direito de receber aquele imposto descontado indevidamente, se eventualmente for descontado, desde a data, você é aposentado, houve o diagnóstico, desde a data do diagnóstico você tem o direito ao recebimento, né? Ressalvados
os 5 anos prescricionais. Agora, a administração pública, né, com requerimento administrativo de isenção, eles não vão pagar esse período retroativo assim voluntariamente, né? A gente costuma recorrer ao judiciário para que obrigue o ente público a pagar esse valor retroativo. Administrativamente, nós não temos tido muito... Isso é o popular embargo de gaveta. Porque aí você entra em dinheiro público, entendeu? Disposição de dinheiro público, o que pode ser, né? Sem ordem judicial, é complicado. Agora, judicialmente, costuma ser uma ação bem objetiva, não é demorada, são ações que, por exemplo, servidor público federal ou mesmo aposentado pelo INSS, que tramitam na Justiça Federal, não costuma ter muita dificuldade. Então isso é uma jornada de pelo menos 2 etapas. No primeiro momento haver o reconhecimento do direito à isenção, certo? Que certamente vigora a partir do momento que vai ser concedido a partir do momento que foi reconhecido esse direito à isenção, e depois recuperar aquilo que já se teria direito na perspectiva de retroatividade. Exatamente. Eventualmente, por exemplo, uma pessoa teve um mal de Parkinson reconhecido em 2019, né? Ela é aposentada desde 2018. E somente agora ela faz o pedido administrativo para isenção do imposto de renda. Tem o pedido deferido ou não importa. Mas ela ajuiza essa ação para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda daqui para frente e o retroativo dos últimos anos que ela teve o desconto realizado indevidamente, entendeu? Então ela recebe, desde a data do diagnóstico, esses descontos que foram realizados. Isso tudo, normalmente, se opera, é feito à luz ou com a assistência de uma perícia médica da própria Previdência, né? Quando você faz o pedido administrativo, geralmente o pensionista ou o aposentado leva com ele os laudos médicos. Essa é a orientação, que leve o laudo... Mesmo que seja médico particular. Particular. Leve os laudos que ele tem, com a data do diagnóstico, ele vai passar por uma perícia perante o órgão, para atestar ou não, tá? Hoje, na Justiça, quando esse requerimento é feito judicialmente, seja porque o INSS negou ou porque demorou muito para apreciar, geralmente acontece bastante, a Justiça é uma jurisprudência já bem sedimentada, tem dispensado o laudo médico oficial, né? Ele tem aceitado o laudo médico particular, o laudo do médico ali que acompanha aquela pessoa. Então, tem tornado mais tranquilo esse caminho. Mas é sempre importante que a pessoa guarde essa documentação e que o laudo esteja bem claro ali em relação ao CID e à data do diagnóstico. Hoje, a presença da advogada Hannah Rodor, especialista em direito tributário e direito empresarial. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença da advogada, doutora Hannah Rodor, que nós estamos conversando a respeito de alguns direitos que estão sendo, às vezes, esquecidos. Ou seja, tem gente aí na sala deixando dinheiro na mesa do governo. E disso que nós estamos tratando nessa conversa com essa especialista que é a Hannah, que conhece a fundo isso e tem sido muito requisitada. E está aqui compartilhando conosco informações mais genéricas, que não substituem naturalmente uma consulta mais especializada. Mas tem muita coisa que você já pode estar sabendo a partir dessa conversa de direitos que você tem e não está exercendo. E nós falamos a respeito da questão do direito de isenção do imposto de renda para aposentados que sejam portadores de moléstias graves, e tem a situação daquele aposentado que trabalhou em atividades consideradas insalubres, né, potencialmente
de risco para a saúde ao longo da sua vida ou perigosas mesmo. E essas pessoas também têm direito a uma revisão de aposentadoria, uma reavaliação daquilo que eles recebem. Eventualmente, sim, Eustáquio. Acontece que muitas dessas pessoas aposentam ou, na data de aposentar, elas não têm uma instrução adequada, não sabem como fazer a contagem do tempo de aposentadoria. Não tem orientação. Não tem uma orientação e nem da natureza do serviço prestado, que tem esse impacto ali para fins de aposentadoria. Por exemplo, atividades periculosas, atividades insalubres. Vamos dar exemplo de pessoas que trabalham em construção civil. Muitas dessas pessoas têm direito, que trabalham com vigilância, segurança, pessoas que trabalham, por exemplo, Excelsa, Cesan, são atividades concessionárias enfim, recapeamento de estrada, são atividades que, essencialmente, na área de saúde, enfermeiro, tem essa questão de periculosidade ou insalubridade, às vezes até se você tem ali, atua numa atividade que intuitivamente você desconfia que possa ter ali um risco um pouco mais agravado, consulte alguém para poder tentar entender se enquadra. Cinegrafista de telejornal, que fica enfrentando revolta de prisão, essas coisas. O Edgar é cinegrafista de telejornal. Eventualmente você pode fazer um pleito, né, perante o empregador. Uma vez houve uma situação dessa na televisão, nossa equipe foi presa lá pelos caras lá da penitenciária. Porque não necessariamente, muitas dessas empresas já pagam um adicional de periculosidade e insalubridade, né? Pela própria natureza do trabalho. Agora, outras ainda não tem esse reconhecimento. Algumas pessoas têm que procurar ali a Justiça do Trabalho para poder... Eletricista. Via de regra. Via de regra. É uma atividade de alta periculosidade. Por exemplo. Esses operários de fossas sépticas aí... Também são atividades clássicas que, por exemplo, se enquadram nesse policial, panorama. Obviamente. Também. Então, essas pessoas, elas têm uma contagem de prazo para fins de aposentadoria diferenciada, a gente chama de tempo especial, né? E isso faz com que pode reduzir o tempo necessário para você aposentar. O que acontece? Quando você aposenta, às vezes as pessoas demoram mais tempo do que deveria para aposentar. O que isso significa? Perda do benefício. Ela deixa de oferecer o benefício por algum tempo, quando ela poderia ter recebido antes do prazo. E isso, obviamente, é recurso, é dinheiro que ela deixou de receber. Então, se você tem essa dúvida em relação eu tenho direito a um tempo especial, procure um profissional, entenda, reúna sua documentação, os PPPs, contra-cheque, veja se tem lá adicional de periculosidade, adicional de insalubridade. Existe uma relação, algum lugar que forneça uma relação completa das categorias profissionais que se enquadram nessa condição? Infelizmente, não existe essa listagem, não é estanque, entendeu? Inclusive, existem várias atividades periculosas e insalubres que são reconhecidas, por exemplo, judicialmente. Porque muitas das vezes você nem recebe ali aquele adicional pela empresa. Ela não reconhece que você tem aquele direito. Sim. Entendeu? Mas, assim, você receber isso já é um fortíssimo indício de que você... Em qualquer dos casos, é importante que a pessoa esteja devidamente documentada e sempre... trabalho há muitos anos nessa função, estou perto de aposentar, desconfio que estou perto de aposentar. Faça uma consulta, tenta entender qual o tempo que você precisa, com base na atividade que você desempenha, eventualmente faça o requerimento, levanta a documentação, puxa seu CNI, seus PPPs, seus contra-cheques, leva para um profissional para poder fazer uma análise detalhada se você já deveria ter aposentado, se você aposentou com uma remuneração inferior ao que seria devido, vale a pena. Por cultura, o brasileiro, enquanto consumidor, ele não corre muito atrás do direito, né? Não se dispõe, às vezes, a alugar o PROCON, que está aí para isso. Não nos casos específicos, no que diz respeito à sua lesão enquanto consumidor. Então, às vezes, ele não exerce esse direito, na verdade, por ignorar, né? Por ignorar que tem esse direito. Exato. Via de regra, por ignorar mesmo. Não entende... Hanna, eu quero falar com você de outro assunto também que está bombando aí, vai bombar porque vai ter uma repercussão muito grande, que é essa questão da Brasilprev. A Brasilprev é um grupo de medicina de grupo icônica no Brasil, não foi a primeira, mas é icônica porque na época ela teve um impacto muito grande
porque ela segurava uma rentabilidade, e hoje uma rentabilidade extremamente elevada, que ela segurava o indexador, me parece que ela trabalhava com IGPM, né, mais uma remuneração fixa. Uma remuneração fixa. E hoje seria um grande investimento se a pessoa tivesse sucesso de jogar na Bolsa. E me parece que agora ela está tentando, digamos assim, não sei, rescindir unilateralmente os termos desse pacto. Não quer continuar mantendo o compromisso o que foi firmado, pactuado lá atrás. Foi firmado. Não só a Brasilprev, tá? Isso é um... não só ela. Não só ela. Trata-se de um plano de previdência chamado tradicional, é um plano antigo. Foi comercializado ali nos idos de 98, 99, 2000. Então, foi comercializado pela maioria das instituições de previdência conhecidas hoje em dia, né? Sul América, Bradesco, Caixa Vida e Previdência, Porto Seguro, Brasilprev, mas a Brasilprev, inegavelmente, é a instituição de previdência a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. Tem como acionista a maior do mundo, que é a Principal, uma empresa americana. Como é o nome? Principal. Que é uma empresa americana. E esse plano, o tradicional, ele foi comercializado assim, lá no passado, em 98, antes dos PGBLs, dos VGBLs, e ele oferecia o que não se oferece hoje, que era a chamada rentabilidade garantida. Né? Ele tinha um indexador de atualização monetária, que era o IGPM. Alguns compraram TR, mas acabou que não saiu muito bem. Então, coisas que acontecem, né? Uhum. E o IGPM mais 6% ao ano. IGPM mais a taxa de juros. Mais os juros. Faça chuva, faça sol, você tem IGPM mais 6% ao ano. Né? Isso, na época, os títulos de tesouro eram comercializados assim. Então, a Brasilprev vendeu esses planos, as pessoas que adquiriram confiaram, né? Porque era uma época que ali ninguém confiava na previdência privada. Eu vim depois de um confisco de caderneta de poupança, as pessoas deram um voto de confiança. Então, hoje, por exemplo, existem 2 milhões de planos tradicionais no Brasil. 110 mil planos desses são da Brasilprev. E contrataram esse plano à época. No início de 2021, março, para ser mais exato, logo depois de uma ascensão do IGPM, né? Sabemos que em 2020 e 2021 o IGPM deu uma disparada histórica. 2020 atingiu mais de 20%, 2021, se eu não me engano, foi para 17%, eu tive totalizei quase 40% de ganho, então a reserva desse pessoal aumentou consideravelmente, e isso gerou ali na Brasilprev um despertar que eu acho que ela já estava tendo, de que esses planos não eram tão lucrativos mais, né? A Brasilprev... Se não deficitários mesmo, né, para ela. Assim, para aquela carteira... Ela entende que não era tão bom mais, né? Porque geralmente é assim. O popular deu ruim. Não quero mais essa carteira. Então, assim, e veja bem, é importante falar que esse produto representa 0,5% dos produtos dela. Não chega a 1% dos produtos dela. E ela ofere lucros recordes a cada ano, de bilhões. Até para a questão de preservação da brand, da marca, talvez ela devesse, então, considerar isso, né? Que vai ser uma queimação. Até porque quando você chega nesse momento e fala para o seu consumidor que confiou em você mais de 20 anos, quase 30 anos, de que ele vai quebrar o seu contrato, você não tem direito àquilo, e, poxa, eu estou falando de um plano de previdência privada, por sua própria natureza, é um contrato de longo trato. Tem o que é mais importante para a pessoa do que ali investir no futuro e chegar ao final, quando ela está no momento de receber aquele recurso, ela ter esse sonho frustrado? Então, assim, se a própria instituição financeira, que tem a capacidade atuarial, não consegue assumir os riscos do negócio dela e tenta repassar para o consumidor, isso é muito sério. E mais sério ainda é porque esse plano tradicional é um dos primeiros planos de previdência, é o primeiro plano em fase de benefício no Brasil. Plano de previdência aberto. É uma referência, então, uma referência para o que pode acontecer no futuro. Então, se eu tenho um descumprimento em massa de um plano de previdência, que é o primeiro em fase de benefício, o que vai acontecer com os outros que você está depositando seu dinheiro mês a mês? Então, não é tão confiável assim, já que as regras do jogo podem mudar.
O estudo atuarial, que era para ser... O mais importante é o que você falou, porque a expertise da atuária é dela. É dela. Se ela erra no planejamento, na formulação, e na hora de entregar, ou seja, 20, 30 anos depois não entrega, temos um desastre social aí, né? Chega a ser risível às vezes, Eustáquio, porque uma das justificativas dela é que a tábua atuarial mudou. O que é isso? Que a população está envelhecendo mais? Poxa, isso é quase intuitivo. Né? Que com o passar dos anos, com a evolução dos medicamentos, dos estudos científicos, as pessoas vão envelhecer mais e mais. Sim. Se um atuário não sabe disso, que os leigos percebem empiricamente, é complicado, né? Como confiar? E isso está havendo lead, está em litígio isso? Sim, tem havido demanda? Já existe, desde 2021, 2022, tem havido um número crescente de demandas. Os resultados têm sido muito positivos para os consumidores, muito positivos. Já estamos, por exemplo, já alcançando a fase no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, porque essas empresas recorrem até a última instância. Claro, ganhar no cansaço. E elas têm ganhado muito no cansaço, né? Porque vamos combinar, de 110 mil contratantes, quantos você acha que judicializam? Nenhum até o fim, né? Nem 1%, eles desistem. Então, assim, é algo curioso e vale a pena as pessoas terem noção, saberem que têm o direito e que podem brigar por aquilo que elas têm construído e segurado arduamente durante a vida. Não, tem que brigar, tem que lutar pelo que é o legítimo interesse, como também tem que estar alertadas para que essa orientação, essa conduta da Brasilprev não se torne padrão do setor, né? E porque às vezes é problemático, porque quando você tem alguém de confiança, às vezes um gerente, às vezes te liga e fala, poxa, sai do seu plano, muda seu plano, tem um outro melhor. Isso acontece muito com esse plano. Muitas pessoas saem desse plano justamente por pressão ali interna de gente de confiança, entendeu? Então ela acaba saindo, o plano acabou. Simples assim. Então, aqueles um pouco mais inconformados procuram saber alguma coisa, mas muita gente não procura. Mas envolvido pela relação afetiva, pela proximidade. Ana, muito grato, hein? Muito grato por esse estoque aqui, que certamente alguém vai se beneficiar em algum momento, alguém está vivendo uma circunstância para a qual essa informação sua pode ser extremamente proveitosa. Eu que agradeço pela recepção e pela conversa, tá? Presença hoje dela, Hannah Rodor, advogada, especialista em direito tributário, especialista em direito empresarial, eventual consultora aqui do Presença. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.